Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou o professor Luciano Nascimento e hoje nossa aula vai ser sobre variedades linguísticas, tá certo? Eu vou colocar aqui uns slides para vocês, para a gente dar continuidade à explicação desse assunto. Então, gente, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre variedades linguísticas. Esse é um assunto que vocês já viram no sexto ano e em outras séries, só que aqui no nono ano nós vamos fazer uma abordagem mais teórica, mais aprofundada desse conteúdo e vamos estudar também um pouco sobre a origem do português que nós falamos aqui no Brasil, como foi que surgiu esse português brasileiro, certo? Para começar, vamos analisar aqui uma tirinha que foi traduzida para o português de Portugal e para o português brasileiro. Primeiro diz assim, ó, estou cansado dessa bobagem de amnésia. Como você não para com isso, vai para a cama. Me avise quando quiser falar sério. E aí o menino se deita lá com o tigre e diz, ah, senhor, tem um tigre nesse quarto. Do português de Portugal diz assim, estou farto desta palermice de amnésia. Uma vez que não paras com isso, vais para a cama. Chama-me quando falar a sério. E aí ele diz de novo aqui, ah, senhor, está um tigre neste quarto. Perceberam aí algumas diferenças? Tem várias, né? Como você percebeu, a língua portuguesa, a língua portuguesa usada no Brasil, ela é diferente daquela empregada em Portugal. Embora seja possível que a gente compreenda, né, o que está sendo falado na tradução dos portugueses, nós notamos algumas particularidades quanto ao vocabulário e às construções sintáticas, ou seja, a forma como os elementos se organizam ali dentro dos enunciados. Também tem a diferença na pronúncia, né, que eu tentei aqui imitar um pouco. Essas particularidades, elas acontecem porque o percurso da língua portuguesa nos dois países foi diferente. Apesar dos colonizadores portugueses eles terem trazido a língua para o Brasil, o português falado aqui e aquele falado em Portugal, eles foram influenciados por fatores diferentes ao longo do tempo, certo? Ou seja, o português aqui, ele se desenvolveu de um modo e o de lá ele se desenvolveu de outro modo. Vamos estudar um pouco sobre o português brasileiro para a gente entender melhor essa situação. Como você sabe, né, o português ele não é uma língua original do Brasil. Quando os europeus chegaram aqui, né, eles encontravam os povos indígenas que já falavam, né, segundo os pesquisadores, mais de 300 línguas. Então, da mistura do português com essas outras línguas, surgiram o que eles chamavam de línguas gerais, que eram as línguas faladas pelos portugueses, pelos habitantes do Brasil, né, como indígenas, os colonizadores e seus descendentes, assim também como povos trazidos da África, né, imigrantes trazidos da África, por exemplo. E aí, aos poucos, a língua portuguesa ela foi se impondo, né? Ela foi se impondo sobre essas outras línguas, mas ela incorporou essas contribuições, como da língua indígena, incorporou também palavras oferecidas pelos idiomas estrangeiros que se estabeleceram no Brasil, como, por exemplo, os idiomas africanos, né? Palavras como bagunça, camundongo, caçula, mingau. Todas essas palavras aí, elas são de origem africana, foram incorporadas no português brasileiro. Em menor grau também, outros imigrantes europeus, por exemplo, os asiáticos, que chegaram aqui no Brasil entre o século XIX e XX, eles também influenciaram o português que a gente fala hoje. E, além disso, né, a língua ela continua a sofrer modificações ao longo do tempo. Hoje nós temos contribuições recentes de outros idiomas, como, por exemplo, palavras como shopping, delivery, self-service, selfie, playground, gourmet. Selfie é muito utilizado por todo mundo amplamente hoje, né? Com a internet, né, com o avanço da internet, esse compartilhamento ele se tornou muito mais comum. A língua falada em Portugal, né, também se modificou. O português que eles falam hoje lá em Portugal não é mais o mesmo português que eles falavam quando eles chegaram aqui no Brasil. Então, por isso que o português daqui e o de lá é bem diferente, porque eles chegaram aqui, né, trouxeram a sua língua, mas eles, depois que o Brasil ficou independente, a nossa língua passou a se desenvolver aqui de um jeito
e lá passou a se desenvolver de um jeito diferente, fazendo com que tenha tanta diferença hoje em dia. O mesmo a gente pode dizer de outros países que foram colonizados por Portugal. Esses países eles também já tinham falantes nativos e essas línguas elas influenciaram também, fazendo com que nos diversos países que falam a língua portuguesa, esse português seja diferente para cada país. E aí nós vamos ver aqui um mapa da comunidade lusófona, que são países e algumas regiões, como Macau na China e Goa na Índia, que falam o idioma português. Nós vemos aí exemplo do Brasil, de Portugal, Cabo Verde na África, Guiné-Bissau, Angola, São Tomé e Príncipe, Moçambique, são países que falam a língua portuguesa, cada um com suas particularidades. Essas particularidades, percebidas no português de cada país, por exemplo, são exemplos de variações linguísticas. E aí nós vamos ver agora o que é que motiva essas variações, o que é que faz com que a língua varie. O primeiro fator que nós vamos estudar é o fator geográfico, Como nós vimos aí, a diferença de país para país é um exemplo de variação geográfica. Mas dentro do Brasil, nós também temos variações, como, por exemplo, falar do baiano, do gaúcho, dos cariocas, dos mineiros. E essa variação linguística dentro do país também é um exemplo de variação motivada pelo fator geográfico. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Esse é um exemplo do português falado em Minas Gerais, por exemplo. Ó. Cafezinho e pão de queijo, por favor. ET de Varginha. Não sei se vocês lembram aquele caso que passou na TV do ET de Varginha. E aí eles trouxeram essa tira de humor para trazer aí marcada a fala do mineiro. Isso é um exemplo de variação motivada pelo fator geográfico. Nós temos também o fator social, que ele também é responsável por distinguir as variedades linguísticas. O fator social tem a ver com o gênero, se é homem ou se é mulher. Os meninos eles têm gírias que são diferentes das gírias das meninas, por exemplo. O nível de escolaridade, pessoas que têm maior nível de escolaridade falam diferente de pessoas que nunca foram à escola, por exemplo. A profissão também influencia e os interesses também. Por exemplo, um médico ele tem um linguajar que é diferente de um engenheiro ou de outra profissão. Esse é o fator social. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Véi, na boa, até eu mando flip e tu nada. Esse aqui é um linguajar tipo de um grupo social específico, que são os jovens que praticam skate. Eles que utilizam palavras como flip, por exemplo. Então, aqui nós temos um exemplo de variação motivada pelo fator social. Nós temos também o fator histórico, tá, gente? O fator histórico é quando a língua ela vai se modificando com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos. Por exemplo, aqui no português do Brasil, nós quase não utilizamos mais o vós. Nós utilizamos mais o vocês, para substituir aí o vós. E aí, gente, nós vemos que também outros termos, como gírias, por exemplo, elas se modificam ao decorrer do tempo. A supimpa, por exemplo, é uma gíria que foi muito comum no passado, mas que hoje em dia não se utiliza mais. Então, essas mudanças que ocorrem ao longo da história são o fator geográfico, o fator histórico, perdão, que influencia na variação linguística também. Vamos ver um exemplo disso, um anúncio publicado no ano de 1918. Um trampolim modelo. Paralelamente ao inegável desenvolvimento dos esportes em nosso país, ou veja, um país com Z, verifica-se o natural desenvolvimento da nossa indústria nesse ramo de atividade com C, entre o T e o A. Ainda agora, acaba de construir a firma Prado Peixoto e C, desta praça, o sólido e elegante trampolim. Vejam aqui esse anúncio, Tem muitas diferenças do português que nós escrevemos hoje em dia. Por exemplo, país nós não escrevemos mais com Z, a atividade não tem mais C, Paralelamente não é escrito mais com LL. Esse é um exemplo também de variação histórica, que muda tanto a língua escrita como a língua falada. E aí, nós chegamos no conceito de variação linguística, que é um fenômeno que ocorre em todas as línguas, tá, gente? Não só no português. Todas as línguas, elas
tem variantes. E aí, as características do falante, como idade, origem geográfica, nível de escolaridade e atividades profissionais de lazer, também fazem com que a língua varie, né? Além disso, ela se altera com o passar do tempo. E aí, recapitulando, nós vimos 3 fatores que influenciam na língua, na variação da língua: o fator geográfico, o fator social e o fator histórico, tá certo, gente? Eu espero que vocês consigam responder a atividade, espero que vocês tenham conseguido compreender esse assunto. Nós ficamos por aqui. Desejo a vocês ótimos estudos e até a próxima aula, tá, gente?